Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzis. Em verdes pastagens feliz eu descansei, em vossas águas puras eu me desalterei. Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzir. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai e Criador, do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador e Redentor, e do Espírito Santo, fonte e alma da Igreja, esteja com você, meu irmão, com você, minha irmã, com a sua família, porque bendito é o Deus que nos reúne sempre, no amor do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Te saúdo neste domingo, dia do Senhor, o segundo domingo do tempo comum, desejando que a experiência de Deus realmente se faça sentir na sua vida. Que as pessoas com quem você se encontrar no dia de hoje sejam sinais da presença de Deus na sua vida, na sua caminhada. Para iniciarmos esse nosso momento de fé, onde queremos ouvir melhor a palavra de Deus e a palavra da igreja, convido você a colocar-se comigo na presença do Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Senhor que dá vida e procede do Pai e do Filho e é adorado com o Pai e o Filho porque é Deus, com o Pai e o Filho. Peçamos então a ação e a unção do Espírito sobre nós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. E neste 17 de janeiro, meu irmão, minha irmã, neste domingo, segundo do tempo comum, a igreja na sua liturgia nos traz o Evangelho segundo São João. O texto do Evangelho de hoje está lá em João capítulo 1, versículos de 35 a 42. João 1, de 35 a 42. Ouçamos atentamente essa palavra de Deus, que hoje vem ser remédio para a nossa vida cristã. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João Batista estava de novo com 2 de seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Ouvindo essas palavras, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se para eles e vendo que o estavam seguindo, Jesus perguntou: O que estáis procurando? Eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Jesus respondeu: Vinde ver. Foram, pois, ver onde ele morava, e nesse dia permaneceram com ele. Era por volta das 4 da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram a palavra de João e seguiram Jesus. Ele foi encontrar primeiro seu irmão Simão. Ele disse: Encontramos o Messias,
que quer dizer Cristo. Então André conduziu Simão a Jesus. Jesus olhou bem para ele e disse: Tu és Simão, filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que pela palavra do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Meu irmão, minha irmã, neste Evangelho que nós acabamos de ouvir, nós vemos destacar-se 3 personagens. De certo modo, 3 personagens. Alguém que chama, um outro alguém que ajuda a discernir o chamado e alguém que responde ao chamado. Quem chama é sempre Deus. É Deus quem chama. E Ele chama de muitos modos. Chama cada um de nós para viver a nossa vocação. Nos mostra no decorrer da vida qual o conteúdo desse chamado, o que Ele quer de nós. Vai nos falando de tantos modos e nos chamando. É Ele quem chama, só Ele chama. É Deus. Muitas vezes, a pessoa pode não querer ouvir a voz de Deus. Muitas vezes a pessoa pode fechar-se em si mesma. Muitas vezes a pessoa pode procurar subterfúgios, caminhos que são julgados mais fáceis, menos exigentes, para fugir do chamado de Deus. Chamado que é para todos e não para um grupo privilegiado de pessoas. Deus nos chama e continua sempre nos chamando. Pois bem, é Deus quem chama. Mas na vida existem pessoas que nos ajudam a discernir o chamado. E aí o Evangelho de hoje chama a atenção para a figura de João Batista. João Batista representa aquela que ajuda na caminhada do discernimento. É Deus quem chama, mas alguém ou algumas pessoas possibilitam o acesso ao conhecimento, ajudando no discernimento. João Batista tem o seu grupo de discípulos, mas ao avistar ao longe Jesus, João Batista vê aqueles discípulos que ali perto dele estão e aponta: aquele é o Cordeiro de Deus. É Ele o Cordeiro de Deus. É Ele quem tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro de Deus. João Batista contribui para o discernimento daqueles discípulos. Aqueles discípulos já tinham sido porta-vozes de João Batista, indo até Jesus para perguntar: é o Senhor mesmo o Messias ou devemos esperar um outro? João Batista é o catequista daqueles discípulos. Ele ajuda a discernir, ele aponta o caminho. Ele é o Cordeiro de Deus. Nós também, irmãos, encontramos na nossa caminhada pessoas que nos ajudam a discernir a vocação, o chamado, o caminho. Nossos pais, quando são pais cristãos e responsáveis, que são nossos primeiros catequistas. Depois, os nossos catequistas na comunidade,
os nossos líderes, o padre da nossa paróquia, e tantos meios e pessoas que fizeram parte e continuam fazendo parte nesse processo de discernimento do chamado, que são representados no evangelho de hoje por João Batista, que sabe que não é o caminho, mas ele aponta o caminho, que sabe que não é o Cordeiro de Deus, mas sabe quem é, e aponta, e diz onde ele está. A terceira personagem é aquele que responde ao chamado. João Batista ajuda no discernimento, mas ele não pode responder pelos discípulos. João Batista apontou para aqueles discípulos, o Cordeiro de Deus é ele. E eles foram até Jesus. Perguntaram, mestre, onde moras? Vem ver. Quando Jesus mostrou onde moravam, eles decidiram ficar com ele. Eles tomaram a decisão de segui-lo. Agora não são mais seguidores de João Batista. Aprenderam a catequese direitinho. Aprenderam direitinho o ensinamento do catequista João Batista. Compreenderam onde é que está o Cordeiro de Deus e tomaram uma séria decisão de seguir Jesus, de responder ao chamado. Ninguém pode responder ao chamado pelo outro, irmãos. Ninguém. Ao chamado de Deus, a resposta é individual, é pessoal. É assim que nós temos que responder na nossa vocação, no nosso dia a dia, nos nossos compromissos cotidianos, nas nossas atitudes, nas exigências que são colocadas diante de nós. Nós é que devemos responder ao Senhor. Outros estão aí para nos ajudar no discernimento, mas a resposta é pessoal. A pergunta é, como você está respondendo à sua vocação? Como você está respondendo ao seu chamado? Como você está respondendo à sua missão? Pergunta para cada um de nós. Que Jesus nos ajude a sabermos aproveitar tudo aquilo que nos vem para ajudar no discernimento, mas que nos ajude também a responder positivamente ao chamado do Senhor. E que Nossa Senhora reze por nós. Amém. Um dia me dá